Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 3.2 do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. A determinação experimental dos coeficientes e das perdas de carga localizada é feita mediante medidas de pressão e declividades das linhas piezométricas, em trechos de escoamento estabelecido e de vazão. Calcule a perda de carga e o coeficiente de perda de carga para o alargamento gradual mostrado na figura 3.18, em relação à velocidade no tubo de 75 milímetros de diâmetro, a partir dos dados da figura. Então, nós temos a figura aqui embaixo, tá? E o que ele quer que a gente calcule? Ele está perguntando qual que é a perda de carga aqui nesse alargamento gradual, tá? E também quer, que a gente calcule o coeficiente. Então, ele está perguntando a perda de carga, que é o ΔH, e também quer saber o coeficiente de perda de carga, que é o K, tá? Nós vamos inicialmente começar calculando a perda de carga hidráulica nesse alargamento, tá? Para a gente encontrar a perda de carga hidráulica nesse alargamento, a gente precisa saber o valor da carga hidráulica aqui no centro da seção, que a gente chama de HE, que seria a carga hidráulica na entrada. Você vê que já estava até marcado aqui no desenho, tá? E a gente também precisa saber o valor de HS, que seria a carga hidráulica no centro da seção na saída do alargamento, tá? Por quê? Porque a perda de carga hidráulica nesse trecho, ela vai ser dada por HE menos HS, né? Ou seja, a perda de carga hidráulica no alargamento gradual é a carga hidráulica na entrada menos a carga hidráulica na saída, tá? Então, vamos inicialmente começar com o cálculo da perda de carga hidráulica na entrada, tá? Então, primeiro, nós vamos calcular a carga hidráulica na entrada. Se a gente observar aqui, nós temos o comportamento da linha piezométrica, tá? Que nos permite saber como que essa linha piezométrica está diminuindo, tá? Como o diâmetro nessa seção ele é constante, se a gente observar que ele não muda, então a velocidade, tanto neste ponto como neste ponto, vai ser a mesma, tá? Então vamos inicialmente calcular a velocidade nesse trecho. A gente sabe que no trecho cujo diâmetro é 150 milímetros, a velocidade é de 3 metros por segundo, tá? Então, aplicando a equação que correlaciona os diâmetros e as velocidades, d1 ao quadrado vezes v1 é igual a d2 ao quadrado vezes v2. No caso do d1, é o diâmetro de 0,075 milímetros elevado ao quadrado, vezes v1, que é a velocidade que eu quero descobrir, tá? Isso aqui é igual a 0,15, que é o diâmetro de 150 milímetros, elevado ao quadrado, vezes a velocidade de 3 metros por segundo, tá? E aí, desenvolvendo essa equaçãozinha, que é bem simples, a gente chega à velocidade no ponto 1 de 12 metros por segundo. Inclusive, aqui a gente conseguia fazer de cabeça, né? Porque como o diâmetro aqui é metade do diâmetro, 75 é metade de 150, então não só a velocidade vai ser maior, mas a relação é ao quadrado. Então, como o diâmetro é 2 vezes menor, né, é a metade, 2 elevado ao quadrado é 4, tá? Então, a velocidade é de 12 metros por segundo, tá? Eu tenho o comportamento aqui da linha piezométrica e eu consigo fazer o comportamento da linha de energia ou linha de carga, que vai ser uma linha paralela à linha piezométrica, mas nessa forma, tá? Então aqui eu vou prolongar ela e se a gente conseguir saber o comportamento dessa linha, a gente consegue calcular a carga hidráulica aqui na entrada. Então esse é o ponto que a gente vai precisar descobrir para calcular a carga hidráulica na entrada, ok? Como o diâmetro é constante,
a perda de carga entre este trecho e esse, ela vai ser a subtração das cargas piezométricas, tá? Então, a carga piezométrica no ponto A, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B, tá? Então, a perda de carga hidráulica entre A e B é a carga piezométrica de A menos a carga piezométrica de B. 4,12 menos 1,19, tá? Isso vai dar 2,93 metros, ok? Então, essa é a perda de carga ao longo desse trecho, cujo comprimento é 1,5 metros, tá? O que eu preciso agora é descobrir a perda de carga unitária, que é o J, né? Que é a inclinação, é como que essa linha aqui está descendo, tanto essa quanto essa, porque elas são paralelas, tá? Então, essa aqui é a linha piezométrica e essa de cima é a linha de carga ou linha de energia. O J, a gente vai calcular assim, ó. O J é ΔH sobre L. Então, a gente tem que ele é 2,93 dividido por 1,5, tá? Então, 2,93, né? Dividido por 1,5. Não tá escrevendo aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. 1,5, tá? E aí esse valor vai dar 1,95 metro por metro, ou seja, cada metro percorrido pela água na tubulação, ela perde 1,95 metros, tá? De perda de carga unitária. Agora a gente vai aplicar a equação entre o ponto B e o ponto HE, tá? Então nós vamos aplicar a equação da carga hidráulica entre esses dois pontos, tá? Como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. A carga hidráulica no ponto B, né? A água está escoando de A para B e de B para HS, né? De B para HE, o sentido da água é esse aqui, ó, tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, que a carga hidráulica no ponto B é a carga hidráulica na entrada do alargamento, mais a perda de carga nesse trecho, tá? A carga hidráulica no ponto B é a carga piezométrica do ponto B, mais a carga cinética, né? VB ao quadrado sobre 2G. A carga hidráulica na entrada é o que eu quero saber, mais a perda de carga. A perda de carga é J vezes L, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Carga piezométrica no ponto B é esse valor aqui, ó, 1,19, tá? Então, aqui vai ficar 1,19 mais 12 elevado ao quadrado por 19,6, tá? Isso aqui é igual a HE, que é a carga hidráulica na entrada, mais o J, que é 1,95, vezes essa distância aqui, ó, 0,3, do ponto B até o ponto HE, tá? Então, 0,3, tá? Continuando aqui embaixo, a carga hidráulica do ponto B, fazendo essa somatória aqui, né? Isso aqui vai dar 8,54. É igual a HE, ok? Mais a perda de carga, que é 1,95 vezes 0,3, isso aqui dá 0,59, tá? Se eu passar o 0,59 para lá, subtraindo, eu vou ter que a carga hidráulica na entrada do alargamento, ok? Ela é igual a 7,95 metros, tá? Então, ó, a primeira parte a gente já encontrou. Lembra que a gente precisava calcular a perda de carga no alargamento. Então, a gente começou com o HE, tá? Agora a gente vai para o HS.
tá? Então, vamos calcular agora, segundo, né, o HS, que é a carga hidráulica na saída do alargamento, tá certo? Então, como que vai ficar o HS? A carga hidráulica na saída do alargamento. Aqui, a gente tem que observar o comportamento dessa linha piezométrica aqui, tá? Por meio dessa linha, a gente consegue calcular a perda de carga nesse trecho, que vai ser diferente da perda de carga no trecho anterior. Velocidade a gente não precisa calcular, que já tem aqui, tá? Então, vamos para a perda de carga. Naquele trecho, como o diâmetro também é constante, eu posso chamar esse ponto aqui de ponto C e esse aqui de ponto D, tá? Então, a perda de carga hidráulica entre C e D é a carga piezométrica de C menos a carga piezométrica de D. Como o diâmetro é constante, podemos fazer sempre apenas a subtração da carga piezométrica. Por quê? Diâmetro constante, velocidade constante, a carga cinética nos dois pontos vai ser a mesma, tá? Então, aqui, a gente vai colocar 6,9, que é a carga piezométrica em C, menos 6,71, que é a carga piezométrica em B, tá? Logo, a perda de carga hidráulica entre C e D, ela é igual a 0,19 metros, ok? Agora que a gente tem a perda de carga, a gente precisa calcular a perda de carga unitária, tá? Então, é ΔH sobre L, tá? Então, aqui vai ficar 0,19 sobre o comprimento entre esses dois trechos, tá? Então, aqui a distância entre o ponto C e o ponto D é 3 metros, tá? Então, 0,19 dividido por 3, ó, isso aqui vai dar 0,0634 metro por metro, tá? Uma observação aqui, né, é que essa perda de carga unitária, ela é bem menor que a perda de carga unitária que a gente encontrou aqui, ó, 1,95. Por que ela é bem menor? Porque como a gente aumentou o diâmetro, tá? Ele diminui a velocidade, tá? E isso influencia na perda de carga, tá? Influenciou bastante. A gente tem essa perda de carga unitária bem pequena, ok? Vamos então agora calcular. Se a gente imaginar que essa linha aqui, deixa eu até apagar esse ΔHS aqui. Tá? Essa linha aqui da linha piezométrica, ela se prolonga, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Isso vale não só para a linha piezométrica, mas para a linha de carga ou linha de energia que estaria aqui em cima. Tá? Então, a gente vai calcular a carga hidráulica aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Na verdade, a linha eu desenhei em cima aqui, tá? Mas ela vai estar com uma carga hidráulica menor, porque o HS, né, esse HS aqui, ele é menor que o HE, tá? Então, a gente vai calcular a carga hidráulica nesse ponto. Como que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a seguinte equação. A carga hidráulica no ponto C, tá? Ou melhor, a carga hidráulica no ponto S, ó. A carga hidráulica nesse ponto aqui é a carga hidráulica no ponto C, mais o que foi perdido nesse trecho, que também tem 3 metros, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. HS, tá? É igual a HC mais a perda de carga hidráulica entre S e C, tá? Quem que é o HS? É a carga piezométrica em S mais a carga cinética em S, tá? Isso aqui é igual ao HC, tá? O HC eu tenho, aliás, o HS eu nem preciso, eu não preciso deixar assim. Eu posso deixar HS só, porque é o que eu quero descobrir. Quem que é o HC? A carga piezométrica em C mais a velocidade, a
carga cinética do ponto C, VC ao quadrado sobre 2G. Mais o J vezes L, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, HS é igual a carga piezométrica em C, que é 6,9, tá? Mais 3 ao quadrado, dividido por 19,6, mais 0,0634 vezes 3, tá? Então, essa aqui é a carga hidráulica de S, tá? O primeiro termo ali vai dar 7,36, tá? Esse termo aqui, ó, né, que é a carga hidráulica no ponto C, tá? Então, vai dar 7,36 mais a perda de carga, né? Que é o 0,0634 vezes 3, tá? Vou copiar essa parte aqui, tá? E aí, fazendo a multiplicação e somando, a gente vai encontrar a carga hidráulica no ponto S, tá? Que é igual a 7,55 metros, tá? Então, encontramos aqui a segunda parte que a gente precisava, que era a carga hidráulica do ponto S. O que a gente vai fazer agora? Subtrair as duas, tá? Então, a perda de carga hidráulica no alargamento é o HE menos HS, tá? Então, ΔH é igual ao HE, ó, 7,95, tá? Menos o HS, 7,55. Então, 7,95 menos 7,55, ok? Portanto, a perda de carga hidráulica no alargamento é de 0,40 metros, tá? Então, chegamos aqui à resposta da primeira pergunta do exercício, tá? O exercício tem duas perguntas. Observem que a gente precisava fazer essa primeiro para depois chegar na outra, tá? O que ele perguntava mesmo? Vamos lembrar? Ele perguntava, né? Quem era o ΔH e quem era o K, que é esse valor que está aqui, tá? Então, quem é o K? Vamos ver o K. A perda de carga localizada, a gente consegue calcular assim, ó. KV ao quadrado dividido por 2G, tá? O ΔH a gente tem, acabamos de descobrir ele. O 2G é constante, o K é o que a gente quer descobrir, e aí a gente tem a velocidade. Aí talvez você possa ficar na dúvida, qual velocidade eu uso? Na tubulação menor ou a velocidade da tubulação maior após o alargamento? E aqui é o seguinte, independentemente do sentido, no caso aqui eu tenho uma ampliação. Se a água estivesse correndo no outro sentido, eu teria uma redução. Mas independentemente do sentido, a gente utiliza sempre a velocidade maior, tá? Então, no caso, a gente vai utilizar o V igual a 12 metros por segundo, tá? Então, aqui ficaria assim, ó, 0,4, tá? É igual a K vezes 12 elevado ao quadrado, dividido por 2G, né? Que é 19,6, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 0,4 é igual a K vezes 144, né? Que é o 12 elevado ao quadrado, dividido por 19,6, ok? E aí a gente chega ao valor de K igual a 0,0545, tá? Lembrando que o valor de K é um valor adimensional, tá? Que é o coeficiente da perda de carga localizada nesse alargamento, que era a segunda pergunta do exercício. Espero que você tenha gostado do exercício. Convido você a se inscrever no meu canal
E caso você tenha alguma dúvida, pode também me mandar um e-mail, vai estar no final do vídeo aqui, tá? Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo exercício.